Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E se você tiver dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, dúvidas de como iniciar o seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje aqui vamos falar de um tema também que sempre também recebemos muitas perguntas, que é sobre direito comercial. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, é o Ivanir Aguiar dos Santos, contador, mestre em economia e fundador da Fortes. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e trazer aqui a nossa esclarecimento para os nossos consumidores com a nossa experiência de atendermos mais de 200 CNPJs e 200 pessoas físicas neste tema que a gente vai tratar hoje. Muito bem. Bom, então a primeira pergunta aqui é do Francisco, aqui de Porto Alegre, da capital. Sou microempresário e a minha empresa é do Simples. Quero saber quais os principais impostos que uma empresa que não é do Simples precisa pagar, Ivanir. Muito bem, vamos falar então sobre o regime de tributação diferente do Simples Nacional. Tá? É uma preocupação dos empresários que hoje são do Simples Nacional. E se eu não for mais do Simples, qual o cuidado, o que eu pagarei de imposto, quais as obrigações que eu terei? Então, as empresas do Simples Nacional, elas têm um limite de faturamento anual que é R$ 4.800.000. 4.800.000. E também tem algumas atividades que podem e outras não podem ser do Simples. Então, o empresário tem esta preocupação. Temos dois regimes de tributação mais comuns, além do Simples Nacional, que é o lucro presumido e o lucro real. Mas ambos esses regimes, eles recolhem tributos federais, estaduais ou municipais, dependendo da sua atividade. Vamos falar dos tributos federais. Então, as empresas do lucro presumido ou lucro real, elas terão que pagar o imposto de renda, que é um imposto incidente sobre o seu faturamento ou sobre o lucro das empresas, a contribuição social, também incidente sobre o faturamento ou o lucro. Tem o PIS e a COFINS, que são duas contribuições federais. Se é uma indústria, terá o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e se for comércio, terá o ICMS, que é o Imposto sobre Mercadorias e Serviços, que é destinado aos estados, e se for uma empresa de serviços, terá então o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é destinado aos municípios. Mas um outro tributo muito importante que incide sobre a folha de salários é a contribuição previdenciária patronal, que no Simples Nacional está tudo incluído lá naquela guia do Simples, e quando é do lucro presumido ou real, pagará sobre um percentual sobre a folha de salários. Então, sobre a folha de salários terá ali em torno de 27% de contribuição previdenciária patronal. E além de obrigações acessórias que uma empresa que não é do Simples terá que cumprir, como a entrega de declarações mensais ou anuais. Então, é um pouco mais complexo, mas é um preço, né, para o crescimento. Em alguns casos, sendo do lucro real, por exemplo, pode ser mais vantajoso, mais econômico para a empresa do que ser do Simples Nacional. Então, importante conhecer todas essas regras. Bom, agora temos uma pergunta do Mário, aqui de Sapucaí do Sul. Como uma pessoa física pode se organizar para declarar o imposto de renda? Eu sou o corretor, Ivanir. Obrigado pela pergunta, Mário. O corretor
Via de regra, ele é um profissional liberal, salvo se for um corretor empregado, mas normalmente é um profissional liberal, autônomo, e que ele deverá, então, fazer o recolhimento do seu tributo mensalmente através do pagamento do Carnê-Leão, que é um imposto, né, que ele vai calcular sobre a renda mensal e fazer o recolhimento até o final do mês seguinte. Mas importante, além de guardar todos esses comprovantes de renda, no seu caso como autônomo, não é? Ter o DARF também desse recolhimento, pagar a guia da Previdência Social, porque esses profissionais liberais, eles também são contribuintes obrigatórios da Previdência Social. É importante guardar esses comprovantes, guardar todos os comprovantes de outros rendimentos, mesmo isentos. Aqui eu destaco uma herança, uma doação recebida, um rendimento de alguma aplicação financeira, um ganho de capital na venda de algum bem que teve um imposto ou mesmo isento, além das despesas, os comprovantes de despesas que são dedutíveis ou não. Todas as despesas, por exemplo, de uma reforma de um imóvel, que poderá adicionar valor ao bem, as despesas de educação, saúde, despesas dentárias, por exemplo, com dentista, que podem ser deduzidas da sua base do imposto de renda e pagar menos imposto. Organizar toda essa documentação, contar com o apoio de um profissional contador ou outra pessoa que tenha um conhecimento da legislação do imposto de renda para organizar e ter o menor dor de cabeça na hora de prestar contas lá com o fisco. Bom, agora temos a pergunta aqui do Wagner, de Porto Alegre. Estou abrindo um pequeno comércio aqui no bairro Sarandi e queria saber quais são as vantagens de uma empresa ser do Simples Nacional, Evanir. Ok. Normalmente, quem está abrindo um negócio, realmente ele busca estar enquadrado neste regime que eu chamo de muito benéfico para as micro e pequenas empresas. Por quê? Este regime unificado de recolhimento de tributos, que é o Simples Nacional, ele traz em uma única guia, em um único documento de pagamento, os recolhimentos dos tributos, tanto federais, estadual, ICMS, municipal, ISS e até mesmo a contribuição previdenciária patronal. Então, tudo isso é recolhido numa única guia, num único documento, e recolhido então para o governo e incide sobre o faturamento das empresas. Então, é um regime mais simplificado de recolhimento, exige menos burocracia. Ele também é um regime que incentiva o crescimento das empresas, porque as microempresas elas têm um percentual de alíquota de imposto menor do que as maiores empresas, então permite que tenha uma rentabilidade maior e um reinvestimento no seu negócio, permitindo então um crescimento. Ele também é mais simplificado, ele exige menos entregas de obrigações acessórias para o governo, então facilita bastante a vida do empresário. Então é importante esse regime que permite que realmente as micro e pequenas empresas elas tenham mais força para crescer através dessa simplificação, redução da burocracia e menos impostos. Bom, agora temos a pergunta da telespectadora Aline. Ela falou o seguinte: sou assistente financeira de uma distribuidora de peças aqui na cidade de Canoas. Queria saber como nossa empresa pode se beneficiar de incentivos fiscais, Evanir. Excelente. Quando soubemos dessa dúvida da nossa telespectadora, nós tivemos uma grande satisfação em realizar aqui uma pesquisa de algumas formas de incentivo que as empresas têm para os seus negócios. É muito importante para o empresário ficar atento realmente a essas oportunidades de desenvolvimento, de muitas vezes incentivar a sua comunidade e ainda assim ter uma redução da sua carga tributária. Esses são os principais incentivos que a gente tem. Então eu trouxe aqui a Lei do Bem, que é uma lei que ela oferece, então, redução e compensação de alíquotas do imposto de renda e da contribuição social para as pesquisas e desenvolvimento. A Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo à cultura, com projetos em que as empresas, ao patrocinarem, então, projetos culturais, elas podem deduzir este seu investimento lá do seu imposto de renda, incentivos regionais como o da Zona Franca de Manaus, e aqui no estado do Rio Grande do Sul nós temos o Fundopem, que é um programa
de desenvolvimento, de incentivo ao desenvolvimento da área industrial, com investimentos no aumento da produtividade e mais contratação de pessoas. Também temos incentivos setoriais, como, por exemplo, do setor da tecnologia, pesquisa e desenvolvimento da indústria de semicondutores. Também no setor industrial, a gente tem o Reintegra para as empresas que fazem, então, participam da cadeia produtiva. Ela permite a devolução de créditos de insumos utilizados nessa cadeia produtiva da exportação, a utilização também de mecanismos de drawback lá na exportação, em que as empresas então têm uma parte desses impostos devolvidos, e o Reintegra também é outro incentivo para a exportação. Temos ainda incentivo à inovação, como a Embrapa, e para incentivo à infraestrutura, como REID. A grande sugestão que eu trago aqui para os empresários que desejam usufruir, então, desses programas governamentais de incentivos, tanto à doação quanto para o seu desenvolvimento, busquem um profissional que conheça esses programas, que pode lhe orientar, porque não é qualquer tipo de empresa que pode participar desses programas. Aí eu destaco as empresas do Simples Nacional, infelizmente, elas não podem. As empresas do lucro real são as que realmente têm esses incentivos. Então, se organizar, planejar o regime tributário para o próximo ano e, desta forma, poder usufruir de todos esses benefícios governamentais. Bom, então, nos minutinhos final desse bloco aqui, temos a pergunta da Maria Lúcia de Esteio. Ouço muito falar no assunto, mas queria entender como um planejamento tributário das empresas pode beneficiar na economia dos consumidores, Evanir. Aqui falando direto para os nossos consumidores, realmente é uma dúvida. O que uma empresa planejar traz reflexo para mim? Uma empresa que consegue se organizar e pagar o imposto da forma mais justa possível dentro da legalidade, ela terá um menor custo de produção ou comercialização. Com isso, sobrará recursos para que ela possa realizar uma venda com um preço mais baixo, reinvestir em pesquisa e desenvolvimento e, desta forma, reverter para o consumidor em novos produtos com maior qualidade. Permite que essa empresa abra novas unidades e, desta forma, levar ao maior número de consumidores os seus produtos e serviços, reinvestir em programas sociais dentro da sua comunidade. Então, eu vejo que o planejamento tributário das empresas traz um reflexo muito direto na vida dos consumidores. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, muita informação de conteúdo, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, não fique com dúvidas. Mande suas perguntas para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, já salva o nosso número aí, o número 51 985 946 773. E hoje aqui no programa estamos falando sobre direito comercial e quem está conosco aqui é o especialista no tema, Evanir Aguiar dos Santos, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. E a nossa primeira pergunta é do Gerson. Ele fala o seguinte: sou MEI, estou mudando para microempresa e preciso ter contabilidade. Queria saber quais são os cuidados para contratar um serviço de contabilidade, Evanir. Excelente. O MEI, o microempreendedor individual, ele fica dispensado de ter a contabilidade regular, apesar de que eu sou um defensor de que o MEI tenha também o seu contador para lhe ajudar no dia a dia. Tem vantagens por isso. Mas, uma vez que o microempreendedor individual ele ultrapasse os R$ 81 mil
de faturamento no ano anterior, no ano seguinte, obrigatoriamente, ele deixará de ser MEI e passará a ser uma microempresa. E aí esse empreendedor ele poderá mudar o seu, ser uma limitada, enfim, mas será normalmente uma empresa do Simples Nacional. E nesse momento é importante contar com o apoio de um profissional contador que tem então a condição de atender essa sua necessidade. Então é importante destacar alguns cuidados na hora de fazer a escolha desse profissional que vai lhe acompanhar provavelmente por longos anos ou até mesmo para o resto da vida. Nós hoje lá na Fortas temos clientes há mais de 20 anos, nossa empresa tem 20 anos. Então os clientes acompanharam toda a nossa caminhada e nós a caminhada desse cliente. Então é importante realmente escolher. Primeira questão é conhecer esse contador. Necessariamente conhecer a sua formação, saber se ele tem a experiência necessária, a formação para lhe atender. Verificar se esse contador ele tem o seu registro no Conselho Regional de Contabilidade, o CRC, está regular essa situação dele junto a este conselho. Se a sua empresa é de alguma atividade específica que exige um conhecimento específico, pesquisar se esse contador ele tem formação ou a equipe dele tem a formação necessária para atender a sua empresa. Saber se ele tem a infraestrutura de pessoal, equipe, sistema, software necessários para atender o seu negócio. Saber das formações específicas deste profissional ou da sua equipe e saber principalmente como será essa relação de trabalho. Pesquisar também em relação às opiniões de outros consumidores. Hoje nós temos diversos sites que podem ser pesquisados sobre empresas, né? Então fazer toda essa pesquisa desse profissional e conhecê-lo. Muito importante ter uma conversa, saber como é que é a comunicação, como é que será o dia a dia, como será seu contrato de prestação de serviços, quais as entregas e exigências que esse profissional tem para que corra da melhor forma possível essa relação de prestação de serviço do profissional da contabilidade para a sua empresa. Muito bem, agora temos a pergunta do Flávio de Porto Alegre. Tem um comércio de material de construção e as coisas estão bem difíceis. Queria saber como a contabilidade pode ajudar nas decisões de melhoria dessa situação, Evanir. Muito bem, o contador nessa situação de dificuldades que o empresário passa é como um médico lá na nossa vida pessoal. O médico é aquele que a gente consulta para saber qual é a dificuldade que a gente está passando e vai nos dar então ali o remédio, a solução para aquele nosso caso. O contador não é nada diferente. Então o contador, por conhecer os números da empresa, por ter organização através das suas demonstrações contábeis, a demonstração de um balanço patrimonial, onde vai dizer como é que está a sua situação de bens, direitos, suas obrigações, através da demonstração do resultado do exercício, em que ele vai analisar mês a mês o desempenho da sua empresa e dizer, olha, neste mês a empresa teve dificuldade, nesse mês ela teve mais facilidade, vai lhe ajudar a organizar o seu fluxo financeiro através dos índices de endividamento, índices de rentabilidade. Ele permite fazer uma análise de custos por venda, por exemplo, de produtos ou serviços, e lhe indicar quais que estão tendo maior resultado, menor resultado. O contador também, através da análise da contabilidade, ele pode lhe sugerir ações como, por exemplo, se você tem na sua empresa muito claramente dois negócios diferentes, em que um negócio, por exemplo, de serviços e um de comércio, está atrapalhando o outro, poderá haver, então, uma segregação desses serviços e organizar tributariamente a sua empresa. Então, o contador é a pessoa certa nesse momento, que através das ferramentas e do conhecimento desses números da sua empresa, mas veja bem, o contador só conseguirá trabalhar se todas essas informações sejam muito transparentes do empresário para o contador, que aí ele terá condições de lhe apoiar nessas decisões para lhe ajudar, então, a resolver o seu problema aí, que muitas vezes é questão de custos, é uma questão de mercado, mas ele terá essa condição de lhe apoiar.
o médico pede exames, né? O contador vai pedir informações aí de relatórios financeiros para poder o contador fazer o diagnóstico. Exatamente. Bom, temos agora a pergunta do Felipe de Porto Alegre. Quais são as obrigações fiscais de um microempreendedor individual, o MEI, Ivanir? Bem, o MEI, assim como as demais empresas, também tem uma série de obrigações que o microempreendedor individual ele não pode relaxar. Não é porque é um microempreendedor que essa empresa não tem as suas obrigações. A mais importante, naturalmente, que é aquela que quase todos cumprem, né, é o pagamento do DAS, o documento de arrecadação do Simples, porque sim, um microempreendedor individual também é optante do Simples Nacional. Então, neste DAS, terá ali dentro 5% do salário mínimo nacional, que vai para a aposentadoria deste microempreendedor, do empresário, tem R$ 1 para as empresas que são de indústria ou comércio, que é para o ICMS, e R$ 5 que é para o ISS, que vão para as prefeituras. Mas não é só o pagamento do DAS que importa, tem que fazer a entrega da declaração anual do Simples, do MEI, onde deverá informar as receitas de serviço, comércio, indústria. Também tem que manter um relatório de faturamento mensal, que muitos se esquecem, o relatório de faturamento mensal, e também fazer a emissão da nota fiscal, porque sim, o MEI, quando ele faz uma venda de serviço ou comércio para uma empresa, para uma pessoa jurídica, ele tem sim que emitir nota. Só fica dispensado se for para uma pessoa física e essa pessoa ela não pedir a nota. Então, todos esses cuidados importantes, além do alvará lá do município. Dependendo da atividade, o MEI sim necessita ter o alvará para o funcionamento do seu negócio. Importantes esclarecimentos que tu passou, Ivanir, porque tem muitas empresas do MEI que estão com problemas com o fisco, de declarações, né? Algumas, inclusive, não conseguem mais emitir nota fiscal porque estão com problemas de declarações. Né? Sim, muito importante. O MEI, ele, quando deixa de entregar a declaração do ano anterior, ele já não consegue gerar a guia do pagamento mensal. Então, é importante manter essa declaração anual, normalmente em maio que entrega, para poder seguir funcionando. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Liana. Assisto o programa com frequência e procuro me cuidar. Muito obrigado pela audiência, Liana. Mas queria dicas de como posso evitar problemas com o fisco, Ivanir. É uma preocupação de todos nós, né? Não ter problemas com o fisco, porque uma vez que o leão, né, nos encontra, ele pode vir a nos chamar para prestar contas anualmente, inclusive. E isso é normal. Isso é normal, não significa que está errado, né? Bom, Liana, é importante, então, separar toda a documentação bem completa, guardar durante 5 anos, porque a sua preocupação é não ter problema com o fisco, mas, eventualmente, poderá acontecer e ter que mostrar essa documentação para o fiscal. Por exemplo, recibos de reforma da sua casa, onde você investiu um valor relevante, houve um aumento do valor do seu bem e tem ali despesas com materiais e mão de obra ali do prestador de serviço. Guarde essa documentação. Durante o ano, os profissionais liberais, muito importante, que fazem o seu carnê-leão e que é permitido, através do livro caixa, deduzir da sua renda, despesas da sua profissão e pagar menos imposto com isso, mas é importantíssimo ter organizada toda essa documentação, botar um relatório em cima e guardar também por 5 anos. Se realizou doação ou recebeu alguma doação ou uma herança, importante ter esses processos que muitas vezes acontecem de uma forma judicial, mesmo que seja um acordo, guardar essa documentação. Pagar os impostos em dia, aí a gente não fala não apenas do imposto de renda, mas também temos IPVA, IPTU, tudo isso traz tranquilidade, então, para os contribuintes. E organizar toda a sua documentação e, se necessário, sim, contar com o apoio de um profissional para fazer a sua declaração de imposto de renda, mesmo que você venha fazendo algum tempo já, não tem problema, mas contar com o apoio de um profissional, contador, que tenha experiência de diversas outras declarações, poderá lhe trazer importantes dicas, até mesmo para restituir mais imposto, né, ou pagar menos, ou corrigir algum rumo, ou deixar de correr algum risco desnecessário. Temos 1 minuto, Ivanir.
O Norton de Canoas mandou a seguinte pergunta: trabalho no administrativo aqui na minha empresa e pagamos muitos impostos. Como a contabilidade pode auxiliar na recuperação de tributos? Obrigado, Norton. Essa é uma importante questão que nos dias de hoje tornam-se muito relevantes para as empresas, que é a recuperação de tributos. Hoje, o contador é o profissional habilitado para fazer a análise da sua estrutura tributária, verificar se as alíquotas que estás pagando de imposto é correta, verificar se todos os créditos das compras de insumos estão sendo aproveitados de forma correta e também lhe ajudar nesses pedidos de retificação de declarações ou compensações de valores pagos a maiores. Então, o contador é o profissional que pode lhe auxiliar. Muito obrigado, Ivanir. Agradeço a nossa qualificada audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.